O repórter setorial está de volta e vamos para mais notícias. O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, recebeu essa semana do Ministério das Cidades uma verba de R$ 15.779.353, recursos que vão ser utilizados em obras de drenagem nos bairros Jardim Emília, São João e Jardim Jacinto. A finalidade da verba é resolver os graves problemas de inundação nessas regiões e a implantação de coletores de esgoto na região central da cidade. O PROCON de Jacareí também iniciou essa semana uma fiscalização em postos de combustíveis para verificar a prática abusiva de preços. A ação fiscalizatória é uma orientação da Fundação PROCON São Paulo e PROCON Brasil. A prática abusiva de preços está sujeita a penalidades que vão desde multa à cassação de alvará de funcionamento do comércio. No próximo sábado, dia 9, acontece uma ação mundial de doação de sangue. O Hemonúcleo de Taubaté participa do evento. A repórter Carolina Silva conta mais sobre essa programação para a gente. Neste mês é realizada a campanha Junho Vermelho em todo o mundo e no dia 9 vai acontecer uma programação especial aqui no Hemonúcleo de Taubaté. Quem vai contar para a gente sobre essa programação é a Viviane. O que vai ter no dia 9 aqui, Viviane? No dia 9, a gente vai ter a presença de personagens de uma série de filmes vestidos a caráter para tirar foto com os doadores e motivados por uma campanha mundial que é organizada pelo fã-clube desses filmes. Então, a gente vai ter aqui todo o pessoal pronto para atender os doadores e para fazer esse dia mais especial para aqueles que vierem fazer a doação. Qual vai ser o horário dessa programação e quem que pode doar o sangue? O horário de funcionamento no próximo sábado é das 7h30 da manhã até as 11h30 e os personagens vão estar à disposição para fotos das 9 às 10h30 da manhã. Podem fazer a doação quem tiver entre 16 e 69 anos, para a primeira doação até 60 anos de idade, os menores de 18 têm que estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Os homens têm que ter mais de 50 quilos, as mulheres mais de 51 e os outros critérios clínicos são analisados aqui na triagem. Viviane, tanto para o dia 9 quanto para os outros dias, precisa fazer agendamento, tem que estar em jejum para poder doar o sangue? Olha, a princípio não é necessário fazer agendamento, a gente só pede mesmo para agendar quando vierem grupos, para que a gente possa se organizar aqui para recebê-los, mas a princípio não há necessidade de agendamento. Hoje a gente precisa de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente do O negativo, que é o doador universal e é o tipo que a gente normalmente tem uma maior dificuldade em manter no estoque. Muito obrigada, Viviane. Então fica aí o convite para o próximo sábado, para quem tiver à disposição, vir aqui fazer essa boa ação e doar o sangue. Carolina Silva de Taubaté para o repórter setorial. Uma operação conjunta entre IBAMA e outros órgãos federais e estaduais prendeu criminosos que vendiam animais silvestres sem autorização pelas redes sociais. Essas espécies eram traficadas de outros países, maltratadas e vendidas sem qualquer garantia. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o IBAMA, junto com as polícias federal, rodoviária federal e corporações dos estados, cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão e prenderam 12 pessoas numa operação de combate ao tráfico e à venda ilegal de animais por meio das redes sociais. Quase 140 animais foram resgatados, como aves, macacos, jacarés, serpentes e iguanas, entre espécies silvestres e exóticas que não são naturais do ambiente brasileiro. Durante a investigação, que começou ainda no ano passado, a partir de apurações dos órgãos envolvidos e também por meio de denúncias, foi identificada a venda de mais de 1.200 animais pela internet. Com a Operação Teia, que foi deflagrada em 15 estados do país, já foram emitidos autos de infração que somam cerca de R$500 mil em multas. E os alvos da operação também vão responder por crime ambiental, com pena que vai de 6 meses a 1 ano de prisão. E, segundo o IBAMA, as investigações continuam. Cada uma das pessoas, elas foram conduzidas à delegacia, estão prestaram depoimento, e com isso nós vamos dar continuidade à investigação. Que ela não termina em si nessas pessoas. Algumas delas realmente foram as que adquiriram e fizeram a entrada dos animais no país, e outras não, elas são parte de uma cadeia. Então o objetivo agora é a gente alcançar toda a cadeia.
E agora vamos para a entrevista de hoje. Tem coisas que parecem tão óbvias que, de repente, só a gente convivendo com a situação e sendo chamado a atenção por alguém que seja especialista, vai observar. Eu aposto que você aí em casa tem algum parente ou tem algum conhecido que está vivendo esse tipo de situação. A geração canguru e a geração nem e nem. Nós hoje vamos falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a psicóloga Júlia Gachi e também a psicoterapeuta Carolina Sembranelli. E realmente é uma coisa que foi chamada a atenção agora porque a presidente do IBGE falou que isso é um problema mundial. E aí nós estamos aqui hoje para refletir sobre esse tema. É uma coisa que vem crescendo bastante, né? A gente teve uma diferença, inclusive, no IBGE de 2002 até o de 2012, que em 2002 existiam 1 em cada 5 jovens, né, de 25 a 35 de anos. 25 a 35 anos, que é a geração canguru, que estavam na geração canguru. E agora, na última de 2012, já são 1 em cada 4 jovens que fazem parte da geração canguru. Deixa eu aproveitar, então, essa observação feita pela Júlia para saber também da Carolina Sembranelli se concorda com isso e se pode explicar para a gente o que afinal é geração canguru e geração nem e nem. Pode ter gente em casa pensando que nem nem é que o filho seja um nenenzinho, mas não é bem aí, né? Geração canguru são os filhos que entre 25 e 35 anos que já têm condições de sair de casa e optam por não fazer. Sejam por querer estudar mais, por querer juntar um dinheiro para ter uma vida mais confortável no momento em que for sair de casa. Então, muitos deles estão até estudando, geralmente fazendo pós-graduação. Sim, tem alguns que fazem até doutorados, abrem a própria empresa. E tem tudo a ver, né? O canguru acaba de ser criado fora do ventre materno, né? Na sacola, né? Fica aquela sacola e o bichinho lá dentro, às vezes sai, às vezes volta e tal, né? E o canguru só sai quando ele se sente confortável para, né? E aí é o que os adultos vêm fazendo. Só quando eu me sinto confortável para, eu faço. E o nem-nem é aquele que fica no colinho? Como é que é? A geração neném são jovens de 15 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam e vivem na casa dos pais. Só na... Só. E assim, a diferença entre um e outro, porque a gente estava até conversando sobre isso, que às vezes tem filhos que passam dos 29 anos, mas não se encaixam na geração canguru. Por quê? Porque não tem condições para sair de casa. Então, são dependentes financeiramente, estruturalmente das famílias de origem. Porque mesmo que eles estejam dentro da faixa de 25 até 35 anos, mas eles não tenham dependência, eles tenham, né, uma dependência financeira, eles não consigam se sustentar sozinhos, eles não se encaixam na geração canguru. E às vezes não tem nem escolaridade, né? Porque ficam no joguinho. Agora, isso aí é consequência de excesso de zelo dos pais, de não deixar o cara criar asa? Como é que funciona? Também, né? Vem de toda uma criação. Então, se os pais, desde o começo, não criam os filhos com autonomia, principalmente, né? Não incentivam eles a saírem, se sentirem seguros, existe essa necessidade maior de ficar em casa e de se manter em casa. Então, a gente percebe que existe uma dependência mútua. Tanto os filhos precisam dos pais, emocionalmente, quanto os pais precisam dos filhos, né? Então, essa criação vem desde pequeno. O neném, Carol, ele tem assim uma certa reação, uma certa ojeriza de ir à escola, talvez possa haver um processo de bullying, tem alguma coisa por trás disso? Podem estar relacionados, sim, né? A gente não pode generalizar e considerar, né, como a mídia muitas vezes coloca, que às vezes aquela pessoa que não trabalha, não estuda, seja simplesmente por escolha, né? Pode ser uma condição de saúde mental que essa pessoa esteja passando e por isso ela deixa de sair. Então é importante nós termos esse olhar, né? Porém, quando a gente para observar, os pais, eles tendem a se incomodar quando os filhos não fazem nada, né? Quando eles nem estudam e nem trabalham. E aí eles
provocam os filhos, né, para eles conseguirem. Essa geração neném, ela é caracterizada por um número maior de mulheres do que por homens, né, ao contrário da geração canguru. A geração canguru é maior em homens do que em mulheres. Então, porque as mulheres ainda no mercado de trabalho, as mulheres recebem menos do que os homens e muitas das mulheres que vivem na casa dos pais, elas têm filho. Então, às vezes, ela nem trabalha nem estuda porque elas cuidam do filho e, às vezes, passam a cuidar dos pais também, né? Então, elas passam a ser cuidadoras. O jovem, que eu acho que já até não é tão jovem assim, já com 25 anos, 30 anos, ele tem um senso de responsabilidade maior do que a mulher, tendo em vista que ainda é exigido mais do homem do que da mulher o sustento da família? Ele está buscando uma coisa que dê um rendimento maior, é isso? Então, na verdade, não existem um apoio sobre isso. O que falam é que a diferença de gênero, né, é porque as mulheres elas têm mais dificuldade de sair, primeiro, porque elas sofrem pressão social. Então, ainda tem aquela coisa de que a mulher só pode sair de casa quando ela for casar. E o homem não, muitas vezes ele pode sair só porque ele quer sair. E existe a diferença salarial, que dificulta um pouco a mulher sair de casa. E os homens, por outro lado, eles procuram prover mais. Então, se eles pensam em casar, ou se eles pensam em morar sozinhos, eles querem ter uma condição financeira boa. Então, muitas vezes eles ficam em casa, juntando um dinheiro, até eles terem condições de comprar um bem, comprar um apartamento para eles poderem sair. E eles gostam também do cuidado, né? Porque em casa tem roupa lavada, tudo Casa, pronto. comida e roupa lavada. Que delícia, né? Algumas autoras elas falam que essa frase define essa Geração. É casa, comida e roupa lavada. Hotel 5 Agora, estrelas. tem tratamento ou não é necessário tratamento? Como é que fica isso? Eu vou te pedir, e também a Júlia, para a gente abordar essa questão na volta da entrevista, já aqui. Veja depois do intervalo, mais de 1.000 vagas de cursos virtuais estão disponíveis para 13 cidades da região do Vale. A gente volta daqui a pouco.